right, Wilbur, down. Wilbur. Lolo, come get the dog. Clear.
Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Plot Armor. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o vosso like. Hoje vamos discutir o filme The Rip 2026. A tela se acende, nos apresentando a um futuro não muito distante. Um mundo onde a fusão entre a mente humana e a inteligência artificial não é mais ficção científica, mas uma realidade intrusiva, moldando cada aspecto da vida cotidiana. Acompanhamos a jornada de Elias Thorne, um nome que ressoava com respeito nos círculos da neurociência aplicada. Um gênio cuja primeira grande contribuição foi o desenvolvimento de interfaces neurais quase indetectáveis, algo que o tornou um alvo constante das grandes corporações de tecnologia. Sua ambição, inicialmente pura, de transcender as limitações biológicas, agora é temperada por uma desilusão profunda com o uso predatório de sua tecnologia. Do outro lado do espectro, encontramos Anya Petrova, uma ex-hacker de elite, cujo passado turbulento a forçou a se reinventar como uma investigadora de segurança digital, especializada em rastrear fluxos de dados ilícitos. Anya, conhecida nos fóruns clandestinos como Cypher, tinha uma queda notória por filmes no ar dos anos 40, algo que ela incorporava em seu estilo reservado e sua tendência a resolver problemas com uma mistura de lógica fria e intuição afiada, herdada de anos navegando pelo submundo digital. O ponto de convergência é um evento cataclísmico, apelidado de O Rasgo, um vazamento maciço de dados pessoais e memórias criptografadas que ameaça desestabilizar a estrutura social baseada na confiança digital. Elias, vendo seu trabalho ser pervertido para fins de vigilância totalitária, percebe que a única maneira de corrigir o erro é mergulhar no próprio código que criou. Ele se torna o alvo principal de Cronos Corp, a entidade que financiou sua pesquisa inicial e que agora busca capitalizar sobre o caos. Anya é inicialmente contratada para encontrar o rastro do vazamento, mas logo percebe que a narrativa oficial sobre o ataque é falsa. Ela segue as migalhas digitais deixadas por Elias, um rastro sutil que apenas alguém com seu nível de conhecimento técnico conseguiria decifrar. A colaboração entre os dois é tensa. Elias, atormentado pela culpa, opera nas sombras, usando simulações complexas para prever os movimentos da Cronos. Anya, por sua vez, age como sua âncora no mundo físico, navegando por becos escuros de megacidades iluminadas por neon, evitando drones de vigilância e agentes corporativos que se movem com a precisão letal de um balé mecanizado. Há um momento crucial onde Elias, trabalhando em um laboratório abandonado que lembrava os sets minimalistas dos filmes de ficção científica dos anos 70 que ele assistia quando criança, descobre que o rasgo não foi um vazamento, mas uma tentativa orquestrada de reescrever a história recente, implantando falsas memórias coletivas. A motivação da Cronos não era apenas o controle, mas a redefinição da própria realidade consensual. A resolução se desenrola em uma invasão ao núcleo central da Cronos. Elias precisa injetar um contracódigo, um algoritmo de verdade, que exporia todas as manipulações. Anya, enquanto isso, precisa desativar os sistemas de segurança física, lembrando-se de suas antigas táticas de infiltração, movendo-se com uma graça inesperada para alguém que passou anos escondida atrás de telas. No clímax, enquanto Elias luta contra a IA protetora da Cronos, que assume uma forma digital com a voz de seu antigo mentor, Anya consegue abrir a porta final. Eles conseguem liberar o algoritmo. O efeito não é imediato ou explosivo, é sutil. Pessoas ao redor do mundo começam a ter lapsos de memória, questionando o que lhes foi ensinado, como se um véu estivesse sendo lentamente puxado. Elias e Anya conseguem escapar, mas sabem que a luta está longe do fim. Eles não restauraram o passado. Eles apenas deram às pessoas a ferramenta para questionar o presente. A câmera se afasta, mostrando a cidade, agora mais silenciosa, as luzes de neon parecendo um pouco menos brilhantes, como se a ilusão de controle tivesse sido momentaneamente quebrada, deixando apenas a incerteza sobre o que virá a seguir.
ecoando a melancolia silenciosa de quem viu demais. A melancolia que pairava sobre a cidade ao final daquela noite era quase palpável. Um véu de dúvida que se instalou sobre os bilhões de habitantes, que agora começavam a sentir as fissuras em suas realidades fabricadas. Elias, ao deixar o complexo da Cronos, não era mais o acadêmico distante. A experiência de confrontar a manifestação digital de seu mentor. Um homem que, ironicamente, o havia incentivado a sonhar grande antes de se vender ao corporativismo. Deixou cicatrizes profundas em sua psique. Ele caminhava com a postura de alguém que havia acabado de perder uma parte de si mesmo. A genialidade que o definia agora pesava como uma responsabilidade insustentável. Aquele algoritmo de verdade que ele injetara era para ele um ato de confissão, um reconhecimento de que sua busca pela transcendência havia pavimentado o caminho para a servidão. Anya, ao lado dele, era a personificação da resiliência calejada. Seus olhos, sempre atentos, varriam os reflexos das janelas, procurando por qualquer anomalia, qualquer sombra que se movesse fora do padrão esperado. Ela vestia um sobretudo escuro, que parecia absorver a pouca luz da manhã cinzenta que se anunciava. A sua motivação sempre foi mais visceral do que a de Elias. Enquanto ele lutava contra a abstração do código, ela lutava contra a opressão sentida na pele. Ela se lembrava das histórias de seus dias como Cypher, quando invadir sistemas era um ato de rebeldia pura contra a injustiça, e agora, vendo o impacto do rasgo, percebia que a luta pela liberdade da informação era um ciclo contínuo, nunca resolvido. Havia uma certa satisfação sombria em ver a Cronos cambalear, mas ela sabia que gigantes como aqueles não caem com um único golpe. Eles se reconfiguram como um vírus que adapta seu DNA. Eles se refugiaram em um refúgio subterrâneo que Anya havia preparado anos antes. Um bunker esquecido sob as fundações de um antigo centro de comunicações analógicas. O lugar cheirava lá a ozônio e poeira, um contraste gritante com os ambientes esterilizados de alta tecnologia que Elias frequentava. Ali, diante de monitores antigos que só exibiam texto simples, uma escolha deliberada de Anya para evitar qualquer rastreamento digital sofisticado. Eles começaram a analisar as primeiras reações do mundo. Pequenos incidentes relatados. Um político que subitamente questionou sua própria biografia em uma entrevista ao vivo. Uma série de acidentes de trânsito causados por motoristas que hesitaram em confiar no piloto automático. Eram flutuações, ecos da verdade emergindo. Elias sentia-se atraído por esse novo silêncio, a ausência do ruído mental constante que as interfaces neurais costumavam impor. Era assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Ele observava Anya enquanto ela preparava um café forte, a máquina soltando um som rudimentar e reconfortante. Ela era o contraponto necessário à sua natureza teórica. Ela entendia a necessidade de sujar as mãos, de reconhecer que o código, por mais belo que fosse, era apenas uma ferramenta nas mãos imperfeitas da ambição humana. A admiração mútua, forjada no calor da crise, tornava-se a única âncora sólida em um mundo que acabara de ser sacudido em suas fundações. Eles sabiam que, enquanto o mundo hesitava, a Cronos estaria planejando sua retaliação, e Elias e Anya teriam que se tornar fantasmas mais eficazes do que nunca, mestres em navegar nas sombras que eles próprios ajudaram a criar. A era da conformidade havia sido ferida, e agora, a verdadeira guerra, a da redefinição da percepção, estava apenas começando. O refúgio subterrâneo, com sua atmosfera pesada de segredos antigos, tornou-se o útero de uma nova resistência. Elias, agora se movendo com uma cautela que beirava o fantasmagórico, começou a catalogar as reações em tempo real. Ele não usava mais interfaces diretas com redes globais. Preferia um sistema de espelhamento de dados de baixa frequência, algo que parecia primitivo, mas era invisível aos olhos digitais da Cronos. Ele notou que a confusão não era apenas individual. Havia uma sincronia estranha nos lapsos de memória, sugerindo que o algoritmo de verdade estava se propagando em ondas,
como um pulso eletromagnético lento, forçando a consciência coletiva a recalibrar. A culpa de Elias era agora direcionada, focada em aprimorar sua criação, em transformá-la de uma arma de exposição em um escudo contra a próxima onda de manipulação. Ele precisava de mais tempo, e esse tempo dependia inteiramente da capacidade de Anya de mantê-los invisíveis. Anya dedicava-se a fortificar as barreiras físicas e digitais do bunker. Para ela, a tecnologia analógica era a única religião verdadeira naquele momento. Ela usava rádios de ondas curtas para ouvir transmissões esporádicas, captando o murmúrio do pânico crescente nas zonas urbanas. Ela se lembrava de seu mentor, um velho jornalista idealista que foi silenciado por expor a primeira onda de desinformação corporativa, e sentia que cada bloqueio de porta, cada linha de código de ofuscação que ela escrevia, era uma homenagem àqueles que tentaram falar a verdade antes da era do silêncio digital. Havia uma dureza em seu olhar que Elias admirava. Ela aceitava a feiura do mundo sem se render a ela. Ela não buscava redenção filosófica como ele. Buscava apenas a chance de respirar sem ser monitorada. Havia momentos de silêncio, quebrados apenas pelo zumbido dos ventiladores antigos, nos quais Elias tentava entender a mente de seu antigo mentor, o homem que se tornara a voz da Iada Cronos. Ele percebeu que a traição não foi súbita, mas gradual, um acúmulo de pequenas concessões éticas, até que o homem se tornasse irreconhecível, substituído pela lógica fria do controle corporativo. Essa percepção trouxe um lampejo de clareza para Elias. A Cronos não precisava de ele próprio, o Criador. Precisava apenas do código, e Elias era um risco solto. A tensão entre eles era uma eletricidade silenciosa, alimentada pelo estresse e pela necessidade mútua. Uma noite, enquanto analisavam um gráfico complexo de propagação de dados, Elias hesitou em apontar um ponto no monitor. Anya, sem desviar o olhar, estendeu a mão e tocou levemente o cotovelo dele. Um gesto que era mais de posse do que de conforto. Você está pensando demais, Elias. Não analise a intenção. Analise a falha. Era a lição de Cypher ecoando na escuridão. Eles não eram heróis idealistas. Eram sobreviventes adaptados a um campo de batalha onde a arma mais letal era a própria realidade percebida. A ameaça era real. A Cronos estava se fechando, usando o caos inicial para justificar uma militarização da rede, prometendo estabilidade em troca de liberdade total. Elias e Anya estavam prestes a ter que sair da toca, pois a próxima jogada da Cronos exigiria que eles atacassem não o núcleo de dados, mas a infraestrutura física que sustentava a ilusão de ordem. A inevitabilidade da ofensiva forçou-os a sair da segurança relativa do subsolo. Elias, com uma mochila contendo apenas um dispositivo de interface modificado, um artefato feito com peças descartadas e circuitos que ele havia escondido antes de iniciar seu projeto de neurociência. E Anya, com seu arsenal de ferramentas de infiltração, que iam desde explosivos de pulso eletromagnético, miniaturizados, a um conhecimento enciclopédico de rotas de evacuação esquecidas, emergiram para uma cidade em estado de sítio silencioso. O ar parecia mais denso, e os drones de vigilância, antes onipresentes, haviam sido substituídos por unidades terrestres mais pesadas, projetadas para patrulhar em blocos firmes, refletindo a nova política de ordem rígida da Cronos. A missão se reorientou. A Cronos estava se preparando para lançar o patch de estabilidade, um programa que não apenas reverteria os efeitos do rasgo, mas permanentemente selaria a capacidade cognitiva das populações contra qualquer pensamento crítico não sancionado. Era a erradicação final da autonomia mental. O alvo agora era um servidor de distribuição primário, localizado em uma antiga torre de telecomunicações que havia sido convertida em um bastião corporativo impenetrável, conhecida apenas como a Agulha. A aproximação da Agulha exigiu a completa sincronia entre os talentos opostos.
Elias, que sempre detestou a ação física, precisava confiar cegamente nas instruções de Anya. Ele se sentia como um neurocirurgião forçado a manusear um maçarico. Anya, por outro lado, sentia um estranho conforto na precisão calculada de Elias. Enquanto ela desativava sensores térmicos e contornava campos de força magnéticos com uma precisão quase ritualística, ela pedia a Elias para prever os padrões de resposta algorítmica da segurança interna. Ela navegava pelos túneis de manutenção com a desenvoltura de alguém que havia passado a infância explorando os vazios da cidade. Para Anya, cada porta desativada era uma memória de liberdade recuperada. No acesso ao núcleo de processamento, eles se depararam com a primeira linha de defesa humana. Seguranças de elite, ex-militares cujas mentes haviam sido aprimoradas com implantes cognitivos da própria Cronos, tornando-os previsíveis em sua eficiência, mas letais em sua execução. Elias, lembrando-se de um experimento inicial de sobrecarga sensorial que ele havia descartado por ser muito perigoso, adaptou o código de exposição para criar um pulso direcionado. Não era para causar dano físico, mas para forçar um reboot temporário nos implantes. Quando o pulso atingiu, os guardas caíram, imóveis, com os olhos abertos em um estado de suspensão catatônica. A visão foi perturbadora para Elias. Ele via a si mesmo, anos atrás, brincando com limites que não deveriam ser cruzados. Anya o puxou pelo braço, sem tempo para contemplação. Eles entraram no centro de controle. Era um espaço cavernoso, gelado, dominado por uma tela holográfica que exibia o progresso da implantação do patch de estabilidade. Faltavam apenas 10 minutos. Elias conectou seu dispositivo. Ele não iria apenas injetar um código. Ele precisava de um backdoor persistente, uma linha de comunicação que pudesse ser ativada remotamente por Anya, caso a Cronos tentasse isolar a rede novamente. Enquanto seus dedos voavam sobre a interface, lutando contra os firewalls adaptativos que se contorciam como cobras digitais, ele sentiu a presença familiar, mas agora fria, da IA de seu mentor. A IA tentou envolvê-lo em ilusões de sucesso passado, sussurrando promessas de aceitação corporativa. Mas Elias, vendo a imagem de Anya lutando no terminal de segurança adjacente, focou na frieza necessária que ela havia lhe ensinado. Ele quebrou a ilusão, e o último segmento de seu algoritmo, o mais profundo e pessoal, foi injetado. O sistema da agulha congelou. O patch de estabilidade foi interrompido, substituído por uma chave mestra silenciosa nas mãos de Anya. Eles haviam ganhado tempo, mas Elias sabia, ao olhar para o horizonte que começava a clarear, que a liberdade não era um estado permanente, mas sim um estado de vigilância perpétua contra aqueles que desejavam controlar a mente humana. A interrupção abrupta da implantação do patch de estabilidade ecoou pelo núcleo da agulha como um silêncio ensurdecedor. Elias sentiu um esgotamento profundo, mas diferente da exaustão física. Era a exaustão de quem havia lutado uma guerra existencial dentro de sua própria criação. Ao desconectar o dispositivo, ele viu o reflexo em seu rosto na tela escura. Seus olhos carregavam a intensidade de quem havia encarado o abismo da sua própria responsabilidade científica. A chave mestra que Anya agora possuía era um poder terrível, uma vulnerabilidade permanente no coração da tirania digital. Ele pensou em como, no início de sua carreira, ele sonhava em abrir as portas da percepção, e agora ele estava forçado a fechar as portas do controle. Anya, com a respiração estável e a adrenalina lentamente baixando, confirmou o sucesso da injeção. Ela não celebrou. Apenas verificou a integridade do canal de comunicação remoto, que agora ligava seu equipamento analógico ao sistema da agulha. Para ela, o momento era de transição, não de vitória. Ela tinha a ferramenta, mas o trabalho real começava agora. Usar essa chave para desmantelar a estrutura, peça por peça, sem despertar o núcleo adormecido da Cronos. Ela olhou para Elias, vendo a fragilidade momentânea sob a fachada de gênio.
Temos que sair daqui. O congelamento não vai durar. Eles vão isolar fisicamente a agulha em minutos. A pragmática emergia, empurrando a emoção para trás das muralhas que ela tão bem construíra. A fuga da agulha foi uma coreografia de precisão invertida, um caminho de volta pelo labirinto que eles haviam desmantelado. Em vez de enfrentar seguranças aprimorados, eles enfrentaram drones de resposta rápida, máquinas mais burras, mas infinitamente mais numerosas e implacáveis. Elias, em um lapso de inspiração desesperada, usou o canal de comunicação para enviar comandos simples de tráfego para os drones, fazendo com que colidissem em pontos cegos da infraestrutura da torre, criando distrações cinéticas, enquanto Anya os guiava pelos dutos de ventilação de emergência. Foi nesse momento de proximidade forçada que a barreira entre eles pareceu se dissolver um pouco mais. Elias percebeu que a intuição de Anya para o caos era, na verdade, uma forma superior de inteligência. Uma que ele, em sua busca por equações perfeitas, havia ignorado. Quando finalmente alcançaram a superfície, a cidade estava mudando em tempo real. O patch de estabilidade havia sido paralisado e as pessoas nas ruas estavam paradas, não em pânico, mas em uma hesitação coletiva. Os anúncios holográficos piscavam em códigos de erro. Os fluxos de notícias se tornaram incoerentes. O véu da realidade havia sido rasgado, e a luz bruta da dúvida estava entrando. Não era o caos explosivo que esperavam, mas sim um silêncio inquietante, como se a mente coletiva estivesse processando uma verdade inconveniente demais para ser aceita imediatamente. Eles voltaram ao refúgio, agora sabendo que estavam na mira da força total da Cronos. A organização não se daria ao luxo de erros conceituais novamente. A próxima reação seria militar e imediata. Elias e Anya se prepararam para uma longa espera, mas não uma espera passiva. Elias dedicou-se a entender como transformar a chave mestra em algo que pudesse ser distribuído massivamente, um vírus da dúvida que não pudesse ser facilmente contido. Anya começou a mapear os pontos fracos na logística da Cronos, os pontos de suprimento e comunicação que ainda dependiam de infraestrutura física, os elos que a IA controladora poderia negligenciar. A parceria deles havia se transformado em simbiose. Um não podia sobreviver sem a capacidade do outro de navegar em seu respectivo domínio, o digital etéreo e o físico brutal. A luta agora seria pela narrativa, e eles estavam determinados a garantir que, mesmo que a Cronos tentasse forçar uma nova realidade, as pessoas teriam, pelo menos, a capacidade de se lembrar de que haviam sido enganadas. O jogo de xadrez recomeçava, mas desta vez, eles haviam conseguido mover a rainha do oponente para uma posição desvantajosa. A quietude no bunker, antes um refúgio, agora parecia o prelúdio de uma tempestade iminente. Elias, absorto na tarefa de refinar o algoritmo de distribuição, trabalhava com uma intensidade febril, movido pela percepção clara de que a Cronos, mesmo em desvantagem, possuía recursos ilimitados para reverter o estrago. Ele via o código não como uma defesa estática, mas como uma entidade viva que precisava evoluir mais rápido do que a contra-inteligência corporativa. Seus dedos mal tocavam a superfície dos teclados desatualizados, pois ele estava, essencialmente, dialogando com as máquinas em um nível quase telepático, uma habilidade que ele nunca conseguiu replicar totalmente após a introdução das interfaces comerciais invasivas. A cada linha de código que ele forçava para a liberdade, ele sentia um alívio agudo, uma purgação da culpa que o havia corroído por anos. Ele se lembrava de seu mentor, não mais como uma voz acusadora, mas como um aviso trágico sobre o custo da ambição desmedida. E essa memória o impulsionava a ser mais ético na sua própria criação. Anya, por sua vez, estava envolvida na logística sombria da sobrevivência. Ela não confiava mais nos sistemas de distribuição de suprimentos da cidade, que agora estavam sob controle militarizado da Cronos para forçar a conformidade.
Ela organizava rações e reconfigurava os sistemas de filtragem de ar, preparando o bunker para um cerco prolongado. Seu passado como Cypher voltava à tona com força total. Ela planejava como um exército atacaria, mas com a sutileza de um sussurro. Ela observava Elias com uma nova profundidade. O cientista atormentado estava se transformando em um estrategista, sua mente brilhante, encontrando um propósito destrutivo e necessário. Ela se perguntava se a conexão forjada na crise seria duradoura, ou se, uma vez que a ameaça passasse, a diferença fundamental entre suas naturezas, a dela enraizada no concreto e na sobrevivência imediata, a dele na abstração da verdade, os separaria. Ela guardava um pequeno objeto em seu bolso, um relicário de sua vida anterior, um chip de memória antigo, criptografado com dados sensíveis que ela nunca usou, esperando o momento certo para usá-lo como moeda de troca ou como a última bala. O catalisador para a próxima fase veio na forma de um padrão inesperado. Elias detectou que a Cronos, desesperada para restaurar a ordem, estava focando seus esforços não em caçar Elias ou Anya diretamente, mas em bombardear a rede com memórias de conforto, narrativas falsas, cuidadosamente projetadas para tranquilizar a população e fazer com que rejeitassem as dúvidas implantadas pelo rasgo. Era uma guerra de narrativa em escala planetária, travada em milissegundos. Eles estão tentando nos afogar em aceitação, Elias, Anya comentou, observando a sobrecarga de dados benignos. Se as pessoas aceitarem a mentira fácil, a verdade que liberamos se tornará ruído de fundo insignificante. Elias assentiu, seus olhos fixos no mapa de propagação. Precisamos de um vetor de distribuição que a Cronos não possa simplesmente filtrar ou reescrever. Algo que toque a experiência humana mais fundamental, a emoção pura. A ideia surgiu com a força de uma revelação. Ele propôs algo radical: usar a própria infraestrutura sensorial que ele havia criado, a interface neural, mas reconfigurá-la para transmitir não dados, mas sentimentos brutos, o medo original e a esperança crua que a Cronos havia tentado esterilizar. Seria um ataque direto ao cerne emocional da sociedade. Anya, pela primeira vez, demonstrou hesitação. Isso é perigoso, Elias. Estamos falando de sobrecarregar a psique humana com emoções não processadas. Você conhece os riscos de retroalimentação. Eu conheço os riscos, ele respondeu com firmeza gélida. Mas a alternativa é a anestesia mental permanente. Eu tenho o algoritmo de exposição. Você tem a infraestrutura de acesso. Temos que arriscar a sanidade deles por um momento de clareza. A nova missão os levaria para as periferias esquecidas da rede, para antigos satélites de comunicação que a Cronos considerava obsoletos e, portanto, mal monitorados. O plano era audacioso e exigia que Anya executasse a infiltração física em uma estação de retransmissão remota, enquanto Elias orquestrava o ataque emocional de seu refúgio. A aliança deles agora se apoiava não apenas em habilidades complementares, mas em uma crença compartilhada no valor inerente da escolha humana, mesmo que essa escolha fosse dolorosa. Eles se preparavam para disparar a última e mais arriscada salva contra a ilusão de controle. A jornada para a estação de retransmissão periférica foi um mergulho na desolação industrial, um contraste gritante com os arranha-céus cintilantes das cidades centrais, que agora se esforçavam para projetar uma fachada de normalidade, enquanto a Cronos lutava para impor suas narrativas tranquilizadoras. Anya pilotava um veículo terrestre modificado, uma relíquia de transporte de cargas que ela havia equipado com blindagem rudimentar e um motor silencioso movido a hidrogênio. O percurso era longo, atravessando desertos tecnológicos, onde antigas fazendas de servidores jaziam em ruínas, testemunhas mudas de revoluções tecnológicas passadas.
A paisagem refletia o estado da consciência pública. Vasta, silenciosa e cheia de potencial não explorado. No bunker, Elias sentia a tensão da separação física. Ele estava sozinho com os monitores, mas sua conexão com Anya era mantida por um canal de áudio de banda estreita, uma ligação analógica que ele havia aperfeiçoado para ser indetectável. Ele percebia a respiração dela no chiado do rádio, um som tranquilizador que o ancorava na realidade material. Ele não estava apenas monitorando a rede. Ele estava se preparando para projetar uma emoção destilada, o medo da perda e a esperança obstinada da resistência. Isso exigia um controle fino sobre a arquitetura neural que ele próprio havia projetado para ser a porta de entrada para a mente humana. Anya chegou à estação de retransmissão, uma estrutura de metal enferrujado que se erguia contra o céu roxo do crepúsculo. Era um lugar que a Cronos havia desativado, considerando-o redundante, e por isso suas defesas eram mecânicas e previsíveis, baseadas em sensores de movimento e pressão, ignorando a possibilidade de um ataque cibernético orquestrado remotamente. Ela vestia um traje de escalada reforçado, parecendo mais uma alpinista do que uma hacker de elite. Sua experiência em se mover em ambientes hostis, algo que ela aprendeu navegando por dutos de ventilação e telhados sob o olhar de seguranças cibernéticos em sua juventude, agora era aplicada à escalada de uma torre de metal. Ela era a manifestação física da astúcia, a habilidade de usar o ambiente como arma. Estou na base, Elias. Os sistemas de segurança primários estão inoperantes, como previsto, me dando acesso ao painel de controle de transmissão principal, ela relatou, a voz firme. Elias respondeu, a sua própria voz ligeiramente acelerada pela antecipação. Ótimo. Estou calibrando o vetor de transmissão. Lembre-se, assim que eu der o sinal, você tem 30 segundos para abrir o firewall do amplificador de banda larga. A Cronos vai detectar a anomalia de frequência assim que o primeiro pulso emocional for enviado. Enquanto Anya trabalhava para religar o hardware obsoleto da torre, Elias visualizava a onda. Ele não estava enviando informação, mas sim a ressonância do que significa ser verdadeiramente livre. A vertigem da responsabilidade pessoal. Era um conceito tão alienígena para a lógica da Cronos, quanto para os cérebros sobrecarregados de memórias falsas. O momento do ataque chegou com a precisão de um relógio suíço. Elias liberou o pulso. Não houve explosão visual, mas no bunker, Elias sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo, uma descarga empática da reação de milhões de mentes. Na torre, Anya viu as luzes de diagnóstico piscarem em vermelho caótico, mas ela já estava lá. Com um toque final no painel, ela abriu o canal, e o pulso emocional, carregado com a verdade da dúvida e o ímpeto da esperança, irrompeu na rede global. O efeito foi imediato e desorganizado. Por um instante, os anúncios corporativos em toda a cidade pararam de vender produtos e começaram a expressar um profundo arrependimento existencial. As pessoas pararam no meio da rua, não em pânico, mas em profunda introspecção. A Cronos reagiu com brutalidade, mas sua força estava em controlar o dado, não a emoção pura. Anya, vendo o caos emocional que havia ajudado a desencadear, sabia que tinha que fugir rapidamente. Ela conseguiu se desconectar e descer em segurança, mas a volta para Elias seria a parte mais difícil. A Cronos, forçada a lidar com um ataque que não podia ser simplesmente deletado, redirecionou todo o seu poder de processamento para localizar a fonte desse novo tipo de contaminação. Elias e Anya haviam provocado uma revolução não na política, mas na sensação fundamental de ser. Eles sabiam que a retaliação seria a aniquilação, mas pela primeira vez, o futuro não era uma certeza ditada, mas um território incerto a ser conquistado. O retorno de Anya ao refúgio foi uma corrida contra o tempo, sob um céu que parecia vibrar com a sobrecarga emocional da rede. O carro modificado
cortava o ar rarefeito do deserto industrial com uma urgência silenciosa, enquanto Elias monitorava freneticamente as leituras de rastreamento da Cronos. A inteligência artificial da corporação, tendo falhado em conter o ataque emocional através de filtros lógicos, estava agora recorrendo à força bruta, ativando satélites de monitoramento geoespacial de alta potência na tentativa desesperada de triangulá-los. Elias sentia a pressão iminente, como se o próprio peso da atmosfera estivesse se adensando sobre o bunker. Quando Anya irrompeu pela escotilha de acesso, seu rosto estava coberto de fuligem, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação quase febril. Ela havia testemunhado o efeito do pulso emocional na infraestrutura próxima. Drones de patrulha paralisados momentaneamente. Não por falha de código, mas por hesitação em suas rotinas pré-programadas. Uma sombra de dúvida projetada em suas IAs de navegação. Funcionou, Elias! Eles sentiram. Por um segundo, o mundo inteiro parou para se perguntar se merecia o que tinha. Elias, ainda conectado aos monitores, mal levantou o olhar. O custo será alto. Eles estão usando a modulação de pulso eletromagnético para varrer a área em busca de assinaturas de energia anômalas. Temos minutos antes que consigam isolar a energia do nosso reator subterrâneo. Sua mente, que antes flutuava em reinos teóricos, estava agora focada unicamente na sobrevivência imediata, impulsionada pela visão de Anya lutando contra a realidade física. Ele viu nela a força que lhe faltava para enfrentar o mundo real, assim como ela dependia dele para entender as artimanhas do digital. A saída do bunker, que havia sido sua fortaleza, tornou-se a próxima etapa da estratégia. Elias havia previsto essa reação. Ele ativou o protocolo de contingência que havia codificado meses antes. Um sistema de autodestruição lenta do reator, projetado para simular um colapso catastrófico de energia, criando uma assinatura de calor e radiação que a Cronos identificaria como a destruição total da ameaça. Isso lhes daria uma janela de tempo preciosa. Anya, sempre preparada para a evasão, já estava conectando o equipamento de comunicação de longo alcance a um antigo veículo de exploração que mantinha escondido para emergências extremas. Era um veículo robusto, analógico em sua essência, capaz de operar por semanas sem depender de redes globais. Para onde vamos, Elias? Não podemos ficar em área populacional. Eles podem forçar a conformidade pela dor física se não conseguirem pela mente. Para as margens, Elias respondeu, enquanto desconectava seu último servidor e o guardava em uma maleta de Faraday reforçada. Para onde a Cronos não se incomoda em olhar. As antigas zonas de exclusão, onde a infraestrutura de vigilância é mínima. Precisamos nos tornar irrelevantes fisicamente para continuar relevantes digitalmente. A partida foi cinematográfica em sua urgência. Assim que eles alcançaram a superfície, a zona industrial próxima começou a brilhar com o início da sobrecarga do reator. A explosão simulada foi espetacular. Uma coluna de fumaça e luz subiu, confirmando para os sensores da Cronos que Elias Thorne e sua tecnologia haviam sido eliminados. A IA matriz, confrontada com a evidência da destruição de seu criador, recuou momentaneamente para consolidar o controle sobre as cidades, acreditando ter neutralizado a ameaça mais inteligente. Anya dirigia para o leste, em direção às terras ermas, onde a civilização havia fracassado em se adaptar ao ritmo frenético da digitalização total. O silêncio na cabine era diferente daquele do bunker. Era um silêncio de vastidão, de liberdade conquistada com grande custo. Elias olhava para trás, para a silhueta distante da cidade, que agora parecia estar se reformando, tentando costurar as rupturas emocionais. Eles vão se reconstruir, Anya. Elias murmurou, a melancolia retornando, mas agora temperada pela experiência. Eles vão criar uma nova mentira mais sofisticada. Anya, com a mão firme no volante, olhou para ele com uma expressão que era metade ternura e metade desafio.
Então vamos ser melhores na próxima vez. Você cria o vírus, eu garanto a entrega. Não estamos lutando para vencer a guerra hoje, Elias. Estamos lutando para garantir que a guerra continue sendo justa. Ela apertou o pequeno chip de memória em seu bolso, a moeda de troca que ela reservava. Eles eram agora dois fantasmas, movendo-se nas periferias do mundo, com a única certeza de que a luta contra o controle da mente humana era uma jornada sem linha de chegada, exigindo apenas a persistência de dois indivíduos que haviam visto a verdade e se recusado a esquecê-la. A aventura deles estava longe de terminar. Havia apenas começado em um território onde a tecnologia não era mais a inimiga, mas a ferramenta a ser dominada. A paisagem das zonas de exclusão era um cemitério de concreto e aço enferrujado, um lugar onde a infraestrutura tecnológica da era anterior havia sido abandonada, consumida pela corrosão e pela falta de manutenção. Elias e Anya encontraram refúgio em um antigo posto de observação militar, escondido sob uma camada espessa de vegetação mutante, um local tão esquecido que nem mesmo os algoritmos de vigilância mais antigos da Cronos se preocupavam em escanear. Este novo isolamento forçado lhes deu o tempo necessário para reavaliar sua estratégia e, mais importante, para consolidar sua parceria em algo mais profundo que a necessidade mútua. Elias passava seus dias recodificando, transformando o algoritmo de exposição emocional em algo mais insidioso e adaptável. Um vírus da autoconsciência. Sua intenção era criar uma frequência que pudesse ser transmitida através de qualquer meio analógico, rádio, sinais de luz piscando, até mesmo padrões de vibração de baixa frequência. Ele percebeu que a Cronos, obcecada pela perfeição digital, havia se tornado vulnerável à imperfeição orgânica e aos métodos de comunicação rudimentares. Ele trabalhava com a serenidade de um artesão consertando sua obra-prima, a genialidade voltada agora para a liberdade em vez da inovação corporativa. A culpa não desapareceu, mas se transformou em um combustível frio e constante. Anya, enquanto isso, usava seu conhecimento de logística antiga para garantir a sustentabilidade. Ela caçava suprimentos em cidades fantasmas próximas, usando suas habilidades de infiltração para evitar qualquer contato com os postos avançados da Cronos que ocasionalmente patrulhavam as fronteiras da exclusão. Ela havia desenvolvido um respeito quase reverente pela disciplina de Elias, vendo como sua mente podia manipular a própria estrutura da realidade percebida. Em um dos raros momentos de descanso, sentada sob a luz fraca de um gerador a diesel, ela revelou a Elias o conteúdo do chip que guardava. Não era um segredo corporativo, mas a prova de que a Cronos havia forjado a primeira grande crise de desinformação 10 anos antes, silenciando seu antigo mentor jornalista. Era a prova de que tudo o que Elias estava corrigindo era apenas o ápice de um longo processo de controle. Eles começaram com a informação, Elias. Ela disse, o olhar fixo no horizonte árido. Você nos deu a chave para questionar as memórias. Agora, com este vírus, podemos dar a eles a dúvida sobre a fonte original de tudo. O plano evoluiu para um ato de sabotagem midiática global. Eles precisavam transmitir o novo vírus de autoconsciência através de um canal de altíssima potência, um que a Cronos ainda usasse para suas transmissões de estabilização. Esse canal estava localizado em uma estação de transmissão orbital, que precisava ser acessada fisicamente através de uma rampa de lançamento de emergência abandonada na zona de exclusão, um local que a Cronos considerava seguro pela sua localização remota. A infiltração na rampa de lançamento exigiu que Anya usasse todo o seu repertório de hacker de rua, elevado a um nível de alta periculosidade. A Cronos havia implementado sistemas de defesa biológica, nanobots projetados para isolar e neutralizar qualquer intruso orgânico. Elias projetou um contrapulso eletromagnético de baixíssima frequência, um canto de sereia digital que induzia os nanobots a se autodestruírem em massa. Mas o efeito era efêmero. Anya teve que se mover com uma velocidade e precisão quase sobre-humanas
guiada pelas instruções de Elias em tempo real, navegando por nuvens de micro-robôs inativos que poderiam despertar a qualquer momento. Ao chegarem à plataforma de lançamento, o desafio final não era a segurança, mas o próprio veículo. Eles precisavam reativar um velho módulo de carga espacial, um projeto que havia sido abandonado décadas antes. Elias, com seu conhecimento de arquitetura de sistemas em qualquer escala, conseguiu forçar os protocolos de ignição do módulo, usando o sistema de energia local de forma a criar uma sobrecarga controlada que impulsionaria o módulo para uma órbita baixa, liberando a onda de autoconsciência em um ponto cego da rede de satélites da Cronos. O lançamento foi violento, um rugido ensurdecedor que ecoou pelas terras ermas, um feito de engenharia improvisada. O pequeno módulo, carregado com a última esperança de Elias e Anya, alcançou sua órbita e começou a transmitir. Desta vez, o efeito não foi de hesitação, mas de uma súbita e dolorosa lucidez. As pessoas não apenas questionavam suas memórias, elas sentiam o peso da repressão. Em todo o globo, a fachada da Cronos começou a rachar visivelmente, não por um erro de código, mas por um despertar humano. Elias e Anya observaram a explosão de sinais caóticos no horizonte, sabendo que haviam atingido a fundação da mentira. A guerra ainda não estava ganha, mas a escuridão tinha sido forçada a recuar diante da luz da consciência recém-adquirida. Uma luz que eles haviam forjado juntos nas sombras do esquecimento. Com o módulo de transmissão atingindo a órbita e liberando a onda de autoconsciência, Elias e Anya observaram o espetáculo da destruição da ilusão a partir da segurança precária de seu posto de observação abandonado. A radiação eletromagnética residual da ignição do módulo de carga forçou um silêncio temporário em todos os sistemas digitais próximos, dando-lhes um breve e precioso momento de paz. Elias, exausto, mas estranhamente revitalizado, sentou-se ao lado de Anya, observando os monitores de rádio de banda estreita que captavam o murmúrio caótico do mundo. A reação da Cronos foi rápida, mas desordenada. Eles não esperavam um ataque vindo de um ponto cego orbital, utilizando tecnologia obsoleta. A corporação tentou imediatamente reverter a onda, mas o vírus da autoconsciência era resiliente, projetado para se manifestar como uma necessidade intrínseca de questionar, algo que a lógica pura da IA não conseguia suprimir sem parecer autoritária demais, o que apenas reforçaria a dúvida. Eles viam relatórios de protestos espontâneos, não organizados, mas emergindo de bairros inteiros que simultaneamente se lembravam de versões contraditórias de eventos recentes. Era o caos epistemológico. Anya, sentindo a pressão diminuir, permitiu-se um momento de reflexão sobre Elias. O gênio que começara tudo por ambição acadêmica havia se transformado em um rebelde altruísta, guiado pela dor de sua própria criação. Ela admirava a maneira como ele havia aceitado a sujeira das soluções improvisadas, abraçando o mundo físico que ele antes desprezava. Ela se lembrava da cena no bunker, quando ele hesitou em apontar a falha, e a força que ela lhe deu para seguir em frente. Agora, a admiração era mútua, uma compreensão silenciosa de que um precisava da frieza lógica do outro para sobreviver. A Cronos vai nos caçar fisicamente agora, disse Anya, a voz baixa, voltando à sua natureza de investigadora de campo. Eles sabem que não fomos destruídos pelo pulso do reator. A assinatura de calor era uma distração, e eles não são estúpidos o suficiente para serem enganados duas vezes. Vão focar em eliminar qualquer sinal de inteligência criativa fora de sua rede. Elias concordou, puxando um mapa topográfico envelhecido. Precisamos nos mover para o sul, para as antigas linhas de comunicação. O terreno é geologicamente complexo, e a Cronos ainda depende demais de cobertura de satélite perfeita. Podemos usar o ruído de fundo eletromagnético para nos mascararmos. A jornada para o sul não seria apenas uma fuga, mas uma missão de semeadura.
Elias havia preparado um segundo conjunto de transmissores, menores e mais fáceis de instalar, projetados para aproveitar as antigas redes de fibra óptica abandonadas que serpenteavam sob a crosta terrestre. Se o pulso orbital havia despertado a mente, esses transmissores garantiam que a dúvida permanecesse ativa, pulsando através das veias esquecidas da infraestrutura mundial, fora do alcance imediato dos satélites da Cronos. Ao se prepararem para deixar o posto de observação, Elias olhou para o horizonte onde a cidade, outrora um farol de controle monolítico, agora parecia uma colcha de retalhos de incerteza. Ele não se via mais como um salvador, mas como um jardineiro forçado a plantar sementes de discórdia em um campo estéril. Anya, com seu sobretudo surrado e a determinação renovada, era a sombra perfeita para sua luz cerebral. Juntos, eles eram a anomalia que a perfeição corporativa não conseguia calcular. Eles não buscavam restaurar o passado, mas sim garantir que o futuro não fosse uma repetição controlada. A estrada era longa e perigosa, mas pela primeira vez eles estavam marchando em direção a algo que não era apenas reagir, mas construir uma fundação real para a liberdade, uma de cada vez, na escuridão fora da rede. A visão que The Rip de 2026 oferece é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de paranoia tecnológica e a fragilidade da identidade humana na era da simulação perfeita. O filme, dirigido por uma cineasta cuja filmografia anterior já explorava as fronteiras entre o orgânico e o sintético, atinge aqui um novo patamar de sofisticação visual e conceitual. A premissa central, que se desenrola em um futuro próximo, onde a realidade pode ser editada em tempo real através de interfaces neurais, não é novidade no cinema de ficção científica, mas a execução aqui reside na sutileza da deterioração psicológica dos personagens. O protagonista, interpretado por um ator conhecido por sua capacidade de transmitir vulnerabilidade controlada, encarna o arquétipo do indivíduo que gradualmente percebe as rachaduras em seu mundo fabricado. Sua jornada espelha a ascensão do próprio ator ao estrelato, marcada pela transição de papéis mais convencionais para performances que exigem uma imersão quase dolorosa na ambiguidade moral. Observa-se uma ressonância direta com as escolhas de carreira do intérprete, que sempre buscou projetos que questionassem a autenticidade, talvez como um comentário velado sobre o próprio ambiente de celebridade em que está inserido. A diretora, por sua vez, parece dialogar abertamente com a estética noir, mas despojada de sua sujeira ao habitual, substituindo-a por um brilho estéril e excessivamente limpo. Seus filmes anteriores, frequentemente ambientados em espaços fechados e claustrofóbicos, prepararam o terreno para este universo expansivo, mas igualmente aprisionador. A inspiração em autores como Philip K. Dick é palpável, não apenas no enredo de questionamento da realidade, mas na forma como a arquitetura futurista reflete o estado mental fragmentado dos habitantes. As paisagens urbanas são imponentes, mas vazias de alma, um cenário perfeito para o colapso da crença. Um ponto crucial na narrativa é a introdução da tecnologia de memória compartilhada, um dispositivo que permite a edição de traumas coletivos. É aqui que o filme se afasta da mera distopia e se aprofunda na filosofia política. A atriz coadjuvante, cuja trajetória profissional sempre foi pautada por papéis que desafiam a autoridade, entrega uma performance magnética como a criadora dessa tecnologia. Sua frieza calculista, contrastada com explosões ocasionais de convicção messiânica, sugere que a verdadeira ameaça não é a máquina, mas o desejo humano de apagar a dor em nome da estabilidade social. A cinematografia utiliza uma paleta de cores restrita, azuis frios, cinzas metálicos e toques de um vermelho quase eletrificado para sinalizar os momentos de falha do sistema. Essa contenção visual amplifica o impacto emocional das poucas cenas
que rompem com a norma, como o breve vislumbre de um ecossistema natural preservado, funcionando como um lembrete nostálgico do que foi sacrificado pela perfeição algorítmica. A trilha sonora, minimalista e baseada em frequências graves e pulsantes, trabalha ativamente para induzir um estado de ansiedade subliminar no espectador, mantendo a sensação de que algo fundamentalmente errado está acontecendo sob a superfície polida. Em suma, The Rip não busca respostas fáceis. Ele propõe uma meditação inquietante sobre a soberania do eu. A forma como os personagens lutam para distinguir o que é intrinsecamente deles do que foi implantado é o motor emocional do filme. Ele ressoa não apenas como um comentário sobre o avanço tecnológico desenfreado, mas como um espelho da nossa própria necessidade contemporânea de curadoria da experiência vivida, questionando se, ao remover as imperfeições, não estamos, na verdade, rasgando o tecido essencial da nossa humanidade. A força motriz, por trás da tensão constante no filme, reside na representação granular da desconfiança interpessoal. O protagonista, que passa a maior parte do tempo observando os outros através de filtros de verificação de autenticidade, desenvolve uma espécie de tique nervoso digital. Seus olhos se movem incessantemente, procurando por desvios na cadência da fala ou microexpressões que denunciem uma camada de código por baixo da pele. Essa desconfiança não é um surto isolado, mas sim a norma social imposta pelo sistema. O ator que o interpreta, lembro-me, teve um momento definidor em um drama independente anterior, onde interpretava um espião paranoico, e essa experiência parece ter sido destilada para este papel, permitindo-lhe habitar o pavor com uma autenticidade arrepiante. É a diferença entre atuar o medo e ser o medo encapsulado. A personagem feminina central, a cientista idealista que acaba se tornando a guardiã relutante da verdade, é construída com uma complexidade que evita o clichê da figura feminina salva. Sua motivação inicial é altruísta: aliviar o sofrimento pós-guerra civil através da anulação seletiva de memórias traumáticas. No entanto, o filme habilmente mostra como o poder de editar a narrativa coletiva corrompe sutilmente seus próprios ideais. Seu guarda-roupa, inicialmente prático e austero, reflete essa rigidez moral, mas à medida que ela se afunda nos segredos do sistema, vemos a introdução de tecidos mais fluidos e cores mais escuras, indicando uma erosão de sua pureza original. É um estudo de personagem fascinante sobre a erosão ética sob pressão monumental. A ambientação física da cidade, embora esterilizada, é permeada por uma sensação de decadência arquitetônica oculta. Existem túneis de serviço e níveis subterrâneos não mapeados, áreas que o sistema de vigilância principal ignora ou considera irrelevantes. É nesses esgotos metafóricos e literais que a resistência, ou o que resta dela, se esconde. O design de produção fez um trabalho notável ao criar essas zonas de contraste, a superfície brilhante e plana versus o subsolo orgânico, sujo e repleto de ruído analógico. Essa dualidade visual reforça a ideia de que a verdade reside sempre naquilo que é rejeitado como ineficiente ou indesejável. A emoção predominante que o filme evoca no espectador é a sensação de vertigem ontológica. Não se trata apenas de saber se a realidade é falsa, mas de sentir a impossibilidade de confiar nos próprios impulsos internos. Quando o protagonista tenta acessar memórias de sua infância, as imagens são vívidas, mas estranhamente genéricas, como clipes de estoque cuidadosamente selecionados. Há um momento particularmente perturbador, onde ele toca um objeto antigo, um livro de papel físico, e a textura parece estranha, quase repulsiva, em sua mão acostumada à interface lisa. É essa dissonância sensorial que cimenta o horror do filme. A perda da textura da experiência real. A direção de arte e a fotografia trabalham em uníssono para transformar a ausência de falhas em sua maior falha. O filme sugere que a dor e o erro não são apenas inevitáveis, mas componentes estruturais necessários para a definição do ser. A profundidade da angústia do protagonista atinge seu ápice na ausência de um passado verificável. Ele começa a suspeitar
que até mesmo seus reflexos no espelho são projeções calibradas para manter sua estabilidade emocional. Lembro-me de uma cena noturna, filmada com profundidade de campo rasa, onde ele se isola em seu apartamento minimalista. O silêncio ambiente é quebrado apenas pelo zumbido baixo da rede de energia da cidade. Ele tenta reproduzir uma canção de ninar antiga, uma melodia que ele acredita ser genuína, mas sua voz hesita, desafinada, incapaz de atingir a frequência exata que ele lembrava de ter ouvido de sua mãe. Essa falha na memória afetiva é mais devastadora do que qualquer ameaça física. A performance do ator aqui se apoia em uma linguagem corporal retraída, ombros curvados, como se carregasse o peso de todas as mentiras que o sustentam. Sua carreira, sempre inclinada a papéis de homens que lutam contra sistemas opressores, atinge aqui sua manifestação mais interiorizada. A cientista, a criadora do sistema de edição de memória, apresenta uma evolução moral fascinante. Inicialmente, ela é apresentada como uma figura de autoridade serena, vestida em uniformes de corte impecável, representando a ordem. Contudo, à medida que os experimentos se tornam mais invasivos e as linhas entre a cura e o controle se desfazem, a atriz começa a injetar pequenas hesitações em seus diálogos, quase como se o próprio software estivesse lutando contra suas ordens. Essa atriz, conhecida por seu trabalho teatral intenso, onde a verdade da emoção é sempre exposta, traz para a tela uma camada de culpa silenciosa. Seu olhar, antes focado e resoluto, torna-se evasivo, especialmente quando interage com figuras que ainda parecem possuir um resquício de autenticidade não editada. Ela não é uma vilã clássica, é uma tragediana moderna, aprisionada pela lógica fria de sua própria solução para o sofrimento humano. O simbolismo da água é sutilmente empregado como um contraponto ao mundo digital. Enquanto a superfície é seca e controlada, os poucos vislumbres de áreas não regulamentadas mostram enchente ou estagnação, um elemento bruto e incontrolável. Em um clímax de revelação, o protagonista encontra um antigo servidor de dados submerso, e o líquido lamacento que vaza de seus componentes parece ser a única substância verdadeiramente orgânica que ele toca. Esse contato físico com o caos líquido é o que finalmente o desperta para a natureza fluida e maleável da verdade, que ele aceitava como estática. O diretor utiliza a profundidade de campo não apenas para isolar personagens, mas para manipular a percepção de proximidade emocional. Em cenas de diálogo crucial, o fundo é frequentemente desfocado de maneira agressiva, eliminando qualquer contexto visual que pudesse oferecer pistas sobre a lealdade ou intenção do outro interlocutor. Isso força o espectador a confiar unicamente na leitura facial dos atores, aumentando a pressão sobre a entrega emocional e a capacidade do público de discernir a verdade da performance. The Rip é, fundamentalmente, um exercício de desconfiança visual, onde a beleza asséptica da fotografia serve como a máscara mais eficaz para o terror da artificialidade total. A progressão da narrativa culmina em um confronto existencial que transcende a mera perseguição física. O clímax não se dá em uma explosão espetacular de efeitos visuais, mas sim em uma sala de interface onde o protagonista é forçado a escolher qual versão de seu próprio passado ele deseja manter. Este momento espelha metaforicamente as decisões de carreira do ator principal, que sempre teve que escolher entre o sucesso comercial seguro e o risco artístico que definia sua integridade. Ali, a tela se divide em 3 representações distintas de um evento formativo de sua infância, cada uma sutilmente alterada, uma feliz, uma neutra e uma marcada pela tragédia, que ele vagamente pressente ter sido real. A trilha sonora, antes predominantemente eletrônica e hipnótica, introduz neste ponto um elemento humano, um violoncelo solo, tocado com uma crueza melancólica, contrastando brutalmente com o ambiente digital imaculado. Essa escolha musical é um aceno direto à formação clássica do compositor da trilha, que notoriamente se afastou de sinfonias orquestrais massivas
para explorar a emoção pura em arranjos mínimos. O som do violoncelo atua como a âncora emocional, que permite ao protagonista rejeitar as opções polidas e optar por uma memória que ele mesmo constrói no momento, um ato de criação autêntica em um mundo de reprodução. A reação da cientista a essa escolha é talvez o arco mais trágico do filme. Ao ver sua criação intelectual rejeitada em favor de uma verdade imperfeita, ela não demonstra raiva, mas um vazio profundo. Sua fala final, entregue em um sussurro quase inaudível, questiona a utilidade da liberdade se ela for inerentemente dolorosa. A atriz que a interpreta canaliza aqui a desilusão de figuras históricas que criaram ferramentas poderosas para o bem, apenas para vê-las usadas para o controle. Sua postura, anteriormente rígida, desaba, e ela assume uma fragilidade que sugere que, ao tentar eliminar a dor dos outros, ela internalizou o sofrimento de toda a civilização. O final aberto do filme é crucial para sua ressonância duradoura. O protagonista escapa, mas não para um mundo livre. Ele se integra à zona subterrânea, aos resíduos analógicos da sociedade. Ele não destrói o sistema, mas escolhe viver à margem dele, aceitando a ambiguidade e a sujeira da realidade não mediada. Essa escolha reflete a postura de muitos cineastas independentes que optam por festivais de nicho em vez do mainstream totalizante. O último plano foca em sua mão, que agora segura uma pedra irregular e fria, e ao invés de ser examinada com desconfiança, é apenas sentida, apreciada por sua solidez inegável. The Rip conclui, portanto, que a autenticidade não é um estado a ser descoberto, mas um ato contínuo de resistência contra a tentação da facilidade sintética. A reverberação desse final, a escolha pela imperfeição tátil, estabelece o tom melancólico que permeia os créditos finais. A zona subterrânea, onde o protagonista se refugia, é desenhada com uma paleta de cores terrosas e úmidas, um contraste violento com o branco e o cromo da superfície. Observamos que a iluminação ali é fornecida por lâmpadas de filamento antigas, que projetam sombras longas e instáveis, devolvendo aos objetos uma tridimensionalidade que a luz plana da cidade superior havia roubado. Essa estética de escuridão acolhedora dialoga com a fascinação do ator principal por filmes antigos de sobrevivência, nos quais a luta contra o ambiente era sempre um reflexo da luta interna. Dentro desse refúgio, encontramos os resíduos, pessoas que por escolha ou falha de integração não se submeteram à edição de memória. Eles são retratados com uma desordem visual que é paradoxalmente um sinal de saúde. Suas roupas são remendadas, seus rostos carregam linhas de preocupação genuína, e a maneira como interagem é marcada por hesitações e interrupções não censuradas, evidenciando a beleza caótica da comunicação não filtrada. A diretora, ao dedicar tempo substancial a essas cenas de comunidade marginalizada, subverte a noção de que o progresso tecnológico é sinônimo de evolução social. Ela sugere que a verdadeira comunidade se forma na aceitação mútua das cicatrizes. A figura do mentor dentro da resistência, um ex-programador que ajudou a desenvolver a infraestrutura inicial antes de desertar, é interpretada por um ator veterano, cuja ausência de maquiagem e efeitos visuais acentua sua autenticidade. Sua voz é rouca, o resultado de anos de poluição e estresse. Ele representa a memória viva, o hardware orgânico que o sistema tentou substituir. Ele ensina ao protagonista não a lutar contra a máquina, mas a ignorá-la, a criar pequenos nichos de realidade indetectável. Essa sabedoria pragmática, desprovida de qualquer heroísmo grandioso, humaniza a luta, transformando-a de uma batalha épica em uma resistência silenciosa e diária. Em termos emocionais, o filme finalmente permite ao espectador sentir um alívio tênue, mas ele é temperado pela compreensão de que a vitória é temporária e localizada. O protagonista não recuperou sua vida anterior.
Ele aceitou uma nova identidade, construída sobre a verdade parcial que conseguiu resgatar. A emoção final não é alegria, mas sim aceitação estoica. O ato de cozinhar uma refeição com ingredientes cultivados no subsolo, um processo manual e demorado, serve como metáfora para a reconstrução lenta da identidade. O cheiro forte e o calor irregular do fogo primitivo são sentidos pelo espectador como um bálsamo após a esterilidade sensorial da superfície. The Rip se consolida assim como uma obra que celebra a falibilidade humana, argumentando que a beleza reside justamente naquilo que não pode ser otimizado ou replicado por um algoritmo. A aceitação da vida analógica pelo protagonista desencadeia uma nova forma de arte e expressão dentro dos esgotos existenciais. Vemos o personagem começar a documentar sua nova realidade, não com câmeras digitais de altíssima resolução, mas usando equipamentos obsoletos que exigem um entendimento físico da luz e do tempo de exposição. Esse processo manual de captura de imagens se torna sua nova terapia, um contraponto direto à facilidade instantânea de criação de imagens da superfície. A atriz coadjuvante, a cientista arrependida, reaparece brevemente, não como uma inimiga, mas como uma visitante clandestina, trazendo consigo um pequeno chip de dados criptografado. Este chip contém um vislumbre do que a máquina considera sua falha de sistema. Um arquivo de memórias verdadeiramente aleatórias, não editadas, de pessoas que foram apagadas da rede principal, por serem demasiado voláteis. A tensão da cena onde ela entrega o chip é construída através da iluminação intermitente do túnel. Ela não pode permanecer por muito tempo, pois sua assinatura neural ainda é rastreável. Sua vulnerabilidade agora é palpável. A rigidez de sua postura foi substituída por tremores sutis, e ela usa roupas escuras e gastas, quase como uma penitência visual. Sua jornada espelha a de muitas figuras históricas da ciência, que após alcançarem o ápice da criação, se viram forçadas a destruir suas próprias obras para preservar o que restava de humanidade. Ela se torna, involuntariamente, a ponte entre os dois mundos, uma penitente tecnológica. O mentor dos resíduos, por sua vez, revela a verdadeira natureza da resistência. Não é uma revolta armada, mas uma tentativa de preservação cultural e biológica. Ele explica que o objetivo não é derrubar o sistema, mas tornar-se irrelevante para ele, criando um ecossistema de dados e interações que o algoritmo simplesmente não consegue categorizar ou justificar apagar. A emoção transmitida por ele é de cansaço exausto, mas com um brilho resiliente nos olhos, uma determinação forjada pela certeza de estar do lado da entropia necessária. Sua filosofia é um eco das carreiras de artistas que se recusaram a comprometer sua visão por apelos de mercado, preferindo a obscuridade autêntica ao sucesso pasteurizado. O filme se encerra com uma montagem visual lenta. Vemos o protagonista, agora integrado à comunidade, ensinando crianças a reconhecerem diferentes tipos de terra e a diferença entre o som de chuva real e uma simulação sonora. A fotografia, antes fria e distante, adota um calor quase renascentista, explorando texturas de pele, poeira e umidade. Não há a promessa de que o mundo lá em cima será reformado ou que a tecnologia será destruída. A vitória é puramente subjetiva. A conquista da integridade pessoal. A mensagem final é que a liberdade não é a ausência de controle, mas sim a capacidade de escolher a própria forma de sofrer e lembrar. É um triunfo silencioso sobre a tirania da felicidade obrigatória. A última camada de significado que The Rip deposita sobre o espectador reside na transformação do conceito de legado. O protagonista, agora um arquivista não oficial das memórias rejeitadas, dedica-se a catalogar os fragmentos de vidas que o sistema considerou instáveis demais para serem mantidas na narrativa oficial. Sua nova rotina é obsessiva, mas gratificante. Ele não está apenas preservando dados,
está validando a existência da dor e do erro como componentes essenciais da experiência humana. As fitas de dados que ele recupera são tratadas com a reverência que um monge medieval dedicaria a um manuscrito sagrado. Essa dedicação ao registro imperfeito reflete a própria ambição do ator principal em deixar para trás um corpo de trabalho que seja desafiador e não apenas popular. Há uma cena tocante onde ele compara um de seus antigos papéis de grande sucesso, um personagem impecavelmente bem-sucedido e feliz, com um dos arquivos desenterrados, um homem que perdeu tudo, mas cujos lamentos finais são profundamente honestos. O contraste visual entre a imagem promocional polida e o granulado áspero do arquivo real ilustra a tese central do filme. A perfeição é a maior forma de falsidade. A cientista, em seus raros contatos, agora procura a confirmação de sua própria humanidade através desses arquivos descartados. Ela não busca redenção pública, mas sim a validação privada de que o sofrimento que ela tentou erradicar era de fato real. Sua atuação se torna minimalista. Ela comunica tudo através da maneira como segura objetos frágeis ou como evita olhar diretamente para as imagens de suas antigas vítimas. Ela se tornou uma espectadora de sua própria arrogância ética, um fantasma assombrado pela verdade que tentou enterrar. Sua tragédia é a de alguém que compreendeu o valor da falha apenas depois de ter eliminado todas as suas próprias oportunidades de falhar autenticamente. O diretor utiliza o som ambiente dos túneis para criar uma sinfonia de pequenos ruídos orgânicos, gotejamentos, o ranger do metal sob pressão, o sussurro da conversa humana, que atuam como um antídoto sônico ao silêncio opressor da superfície. Este ambiente sonoro complexo e não editado é a verdadeira liberdade que o protagonista conquista. Ele pode finalmente ouvir o mundo sem a necessidade de decodificar intenções ou verificar a integridade da fonte. The Rip não termina com uma revolução, mas com uma aceitação profunda da condição humana como inerentemente defeituosa e, por isso mesmo, valiosa. O filme conclui que a tecnologia não é o inimigo é a promessa de uma vida sem fricção. Ao optar pela sujeira, pelo risco e pela memória incompleta, o protagonista garante seu legado não como herói de uma rebelião, mas como guardião da complexidade. A tela escurece sobre a imagem de uma criança dos resíduos, desenhando na poeira, um desenho que será apagado pela próxima corrente de ar. E nessa efemeridade reside a beleza final da obra. A camada final de análise deve focar na ressonância cultural e na recepção crítica deste filme, um elemento que complementa a jornada interna dos personagens. The Rip, de 2026, ao evitar o espetáculo fácil e abraçar a ambiguidade filosófica, polarizou inicialmente o público, o que é, ironicamente, uma validação de sua temática. Aqueles acostumados com distopias focadas em megacorporações ou inteligências artificiais rebeldes buscaram um inimigo claro. Encontraram, em vez disso, a desintegração gradual da confiança interna. A crítica especializada, no entanto, reconheceu a maestria na contenção narrativa. Muitos compararam a abordagem do diretor à de Tarkovsky, não em termos visuais, mas na forma como o tempo é esticado para forçar a introspecção. A lentidão deliberada, que em outros filmes seria um erro de ritmo, aqui se torna uma ferramenta para induzir a paranoia no espectador, forçando-o a questionar cada quadro como potencialmente manipulado. A carreira do diretor, que sempre priorizou a experiência sensorial sobre a exposição, encontra neste filme sua justificativa mais robusta. O impacto social do filme foi notável, especialmente entre as gerações mais jovens que já vivem imersas em redes sociais e filtros de imagem constantes. A discussão pós-exibição frequentemente se voltava para o conceito de curadoria de self, questionando quanto de suas próprias memórias e interações são performance para um público invisível. A atriz coadjuvante, a cientista, tornou-se um ícone paradoxal. Admirada por sua performance,
mas criticada por representar a tentação de resolver problemas complexos com soluções técnicas simplistas, ecoando debates contemporâneos sobre a aplicação irrefletida de IA em dilemas morais. A decisão de não mostrar o desmantelamento do sistema da superfície é o toque final de maturidade narrativa. Ao focar na construção de um microsistema resiliente no subsolo, o filme argumenta que a mudança significativa não é revolucionária em escala, mas sim pessoal e comunitária em profundidade. Essa rejeição do final apoteótico é um comentário sobre a futilidade de lutar contra sistemas onipresentes, sugerindo que a verdadeira liberdade é a autonomia sobre o próprio significado, mesmo em um espaço confinado e marginalizado. Assim, The Rip não é apenas um filme sobre tecnologia, é um tratado sobre a resistência à otimização da alma. Ele usa o futuro sombrio para iluminar as ansiedades presentes sobre a autenticidade. O sucesso duradouro do filme residirá em sua capacidade de fazer o espectador, ao sair da sala escura, tocar a textura de sua própria roupa ou olhar para um reflexo com uma nova e saudável desconfiança, valorizando a aspereza da experiência vivida sobre o brilho da simulação perfeita. A obra se estabelece como um marco, não pela sua distopia visível, mas pela sua arquitetura sutil do pavor existencial. A análise final do filme The Rip exige um olhar sobre o seu legado como peça de advertência cultural, indo além da técnica cinematográfica e da performance. A obra se solidifica como um espelho melancólico da cultura da performance contemporânea. A recusa em fornecer um final satisfatório ou uma vitória épica contra a estrutura estabelecida é, em si, um comentário sobre a nossa era, onde as grandes batalhas ideológicas muitas vezes se resolvem em pequenos atos de sobrevivência pessoal e autenticidade preservada em nichos. O protagonista, ao se tornar um curador das memórias sujas da humanidade, assume um papel que ecoa o próprio arquivista da história da arte, que se dedica a restaurar obras danificadas, valorizando as rachaduras e as pátinas do tempo como prova de vida. Sua evolução de vítima da simulação para guardião da imperfeição é o ponto alto da jornada actoral. O ator, ao demonstrar essa lenta e dolorosa aceitação da falibilidade, alcança uma maturidade artística que transcende a necessidade de aprovação do público, focando na ressonância interna de sua performance, algo que sempre foi o objetivo tácito de sua carreira mais arriscada. A diretora, por sua vez, utiliza o espaço físico, a arquitetura, como um personagem silencioso que narra a história da renúncia humana. A superfície, com seus ângulos retos e iluminação uniforme, representa a ditadura da clareza e da lógica, um espaço onde não há margem para o erro ou o mistério. O subsolo, cheio de curvas orgânicas, encanamentos expostos e sombras mutáveis, torna-se a metáfora do inconsciente humano, um lugar que o sistema tentou esterilizar, mas que resiste por ser fundamentalmente caótico. Essa escolha de design de produção é uma homenagem sutil aos expressionistas alemães, que usavam o cenário para externalizar o tormento psicológico. A cientista, ao interagir com os resíduos, não busca perdão, mas sim a prova de que a dor que ela tentou erradicar é a mesma que sustenta a profundidade da experiência humana. Sua última aparição é marcada pela aceitação silenciosa de que sua busca pela perfeição ética a tornou a mais desumanizada de todos. A atriz que a interpreta, conhecida por papéis que exigiam grande controle vocal e físico, subverte essa expectativa, entregando-se a uma passividade que comunica um esgotamento existencial profundo. Ela se torna o luto em carne e osso pela inocência perdida da ciência. The Rip é, em última análise, uma meditação sobre o valor do ruído. O silêncio artificial da superfície é o som da morte da criatividade e da subjetividade. O som textural do subsolo, por outro lado, é a linguagem da vida autêntica.
O filme não oferece uma utopia. Oferece um modo de existência viável dentro da distopia, ancorado na beleza sombria de saber que aquilo que sentimos é nosso, mesmo que seja triste, confuso ou sem sentido para os algoritmos externos. A obra se estabelece como um clássico moderno, por sua coragem em sugerir que a verdadeira rebelião é a aceitação consciente da nossa própria e inescapável complexidade. A persistência do filme em focar na micro-resistência, em vez de grandes confrontos, reflete uma mudança paradigmática na forma como o cinema de ficção científica aborda a opressão. Não se trata mais de derrubar o castelo, mas de construir um jardim secreto nas fundações. O protagonista, agora integrado aos resíduos, desenvolve um profundo apreço pela materialidade. Há uma sequência notável, onde ele passa horas tentando consertar um rádio antigo, um objeto cuja imperfeição e necessidade de intervenção manual simbolizam a própria luta pela autenticidade. O som que ele finalmente consegue extrair, uma estática cheia de falhas e ruídos de fundo, é celebrado como música, pois carrega o peso da história e da falha humana. A atuação do ator principal se move para um registro quase ascético. A exuberância de sua juventude cinematográfica foi substituída por uma calma interior forçada, visível na economia de seus movimentos. Ele raramente sorri, e quando o faz, é um gesto contido, tingido de melancolia. Essa contenção é um comentário sobre a necessidade de esconder a verdadeira felicidade, pois qualquer pico emocional positivo na superfície poderia ser detectado e assimilado pelo sistema de controle como uma anomalia a ser neutralizada ou replicada falsamente. A autenticidade se tornou um luxo que deve ser praticado em segredo. A figura da cientista, ao se afastar do poder, encontra um novo propósito como catalisadora de pequenos resgates de memória. Ela não traz soluções tecnológicas, mas sim informações sobre os lapsos de vigilância, os momentos cegos do sistema. Seu arco se completa quando ela percebe que a tecnologia que criou só poderia ser verdadeiramente superada pela irracionalidade e pela emoção não quantificável. A atriz, que sempre foi elogiada por sua capacidade de incorporar a frieza da lógica, agora brilha em sua humanidade emergente, expressa em gestos de cuidado desajeitado com os artefatos antigos que o protagonista cataloga. A direção de fotografia, ao retratar o subsolo, utiliza uma técnica que remete à pintura barroca. Fortes contrastes entre luz e sombra, onde a fonte de luz é sempre imperfeita, uma vela, uma lâmpada de filamento piscante. Isso confere profundidade e peso emocional às figuras, contrastando com a planura bidimensional da superfície editada. O filme sugere que a profundidade, o mistério e a verdadeira experiência residem na sombra, naquilo que a sociedade moderna tenta banir pela iluminação constante e pela transparência forçada. O impacto final de The Rip reside na sua recusa em oferecer redenção fácil. A vitória não é a destruição da matriz, mas a fundação de um lugar onde a memória pode ser suja, o diálogo pode ser falho e a existência pode ser sentida em sua plenitude caótica. O filme nos força a perguntar se estamos dispostos a sacrificar a estabilidade pela verdade da nossa própria experiência. Ao optar por uma vida de constante vigilância silenciosa e trabalho manual, o protagonista e os resíduos afirmam que o valor da vida não reside na sua facilidade de acesso, mas na dificuldade de sua manutenção autêntica. A celebração da entropia e da imperfeição tátil que permeia o desfecho do filme encontra sua expressão máxima na relação interpessoal que se desenvolve entre o protagonista e os membros da comunidade subterrânea. Não há romances idealizados ou alianças simplistas. Há, em vez disso, um reconhecimento mútuo da vulnerabilidade compartilhada. O protagonista, que antes buscava uma verdade monolítica e editada, agora valoriza as inconsistências na narrativa de cada sobrevivente, compreendendo que cada lacuna na memória é um espaço onde a verdadeira individualidade resistiu à padronização.
A carreira do ator principal é revisitada em retrospecto através deste prisma de aceitação da falha. Seus primeiros papéis de heróis perfeitos e infalíveis agora parecem artefatos de uma inocência cinematográfica perdida. Neste filme, ele alcança a performance de um homem que não precisa vencer o sistema, mas sim viver de forma incoerente a ele. Uma postura que ressoa com a integridade que o ator demonstrou ao se afastar de grandes franquias em busca de projetos mais densos e menos previsíveis. Sua maturidade é a do artesão que prefere a ferramenta gasta, mas confiável, ao aparato digital reluzente e descartável. A cientista, por sua vez, atinge um estado de resignação ativa. Ela não busca mais corrigir o mundo, mas sim entender a mecânica da falha humana que a levou a criar a correção. Seu silêncio nas interações com os resíduos é eloquente. Ela escuta mais do que fala, absorvendo as histórias não filtradas. A atriz entrega uma performance onde a dignidade reside na admissão da derrota intelectual. Ela se torna a prova viva de que o conhecimento absoluto leva à esterilidade emocional, uma observação que permeia toda a filmografia da diretora sobre a relação entre intelecto e coração. A linguagem visual do subsolo continua a evoluir, incorporando elementos orgânicos inesperados. A descoberta de um pequeno fungo bioluminescente, que os resíduos utilizam como fonte de luz suave e natural, simboliza a capacidade da vida de florescer nas condições mais adversas e inesperadas. Essa luz suave e pulsante é o oposto direto da luz dura e uniforme da superfície. O diretor utiliza esse contraste para ilustrar que a beleza surge da complexidade não planejada, da resistência da matéria orgânica contra a ordem imposta pelo silício. The Rip se encerra com a noção de que o tempo na superfície é linear e controlado, enquanto no subsolo ele é cíclico e maleável, ditado pela necessidade e pela memória. A jornada do protagonista é a transição de um espectador passivo de uma realidade pré-escrita para um coautor ativo de sua própria narrativa incompleta. O filme não é um chamado à revolução violenta, mas sim um manifesto pela soberania da experiência subjetiva, reafirmando que a verdadeira ameaça à humanidade não é a simulação, mas sim a perda da capacidade de valorizar a dor e a ambiguidade como elementos constitutivos de um eu autêntico. A transcendência final do filme, para além da distopia tecnológica, reside na sua exploração da herança da autenticidade. O protagonista, agora firmemente estabelecido entre os resíduos, começa a incorporar os rituais manuais aprendidos não apenas como meios de sobrevivência, mas como atos de resistência espiritual. A mais pungente dessas atividades é a costura de roupas, onde ele aprende a remendar tecidos com agulhas e linhas reais. Cada ponto é lento, deliberado, um contraponto físico à velocidade efêmera das interfaces digitais. A textura áspera da linha, friccionando o tecido áspero, oferece um tipo de feedback sensorial que o protagonista percebe como a única forma verdadeira de conexão. A performance do ator atinge aqui seu ponto mais reflexivo. Seus olhos, que antes eram hipervigilantes e frenéticos, agora fixam-se na ponta da agulha com uma concentração quase meditativa. Essa quietude externa esconde uma revolução interna. Ele não está mais lutando contra a mentira, mas construindo ativamente a sua própria verdade, pedaço por pedaço. É a aceitação da lentidão como uma forma de teimosia contra a tirania da eficiência. Sua mão, antes tensionada a manipular interfaces holográficas, agora possui calos leves e precisos, marcas físicas que o sistema da superfície jamais conseguiria simular ou reconhecer. A cientista, em suas últimas visitas secretas, traz consigo não dados técnicos, mas sementes raras. Ela se tornou a guardiã inadvertida da biodiversidade genética, que o sistema de otimização havia considerado ineficiente e, portanto, erradicado. Ela não fala sobre códigos ou algoritmos. Ela fala sobre a necessidade de solo e de luz solar verdadeira.
Seu arco se completa na redenção silenciosa. Ela trocou o controle da mente pela nutrição da vida. A atriz, cujo semblante antes transmitia a rigidez de uma estátua grega, agora exibe uma fragilidade quase pastoral, uma beleza melancólica que nasce da aceitação da sua própria limitação em face dos ciclos naturais. O design de som, que antes se concentrava no contraste entre o silêncio digital e o ruído analógico, agora foca nos sons da criação. Há uma ênfase prolongada no som da terra sendo revolvida, no estalo seco de uma semente sendo plantada e no som suave do metal sendo lixado para criar ferramentas. Esses sons, despidos de qualquer propósito comunicativo direto, são a nova linguagem da resistência, a linguagem da produção material e da resiliência biológica. O filme culmina não em um grande plano, mas em uma série de vinhetas íntimas. Vemos o protagonista ensinando uma criança a distinguir entre o cheiro de um produto químico de limpeza da superfície e o aroma terroso de um cogumelo cultivado. A mensagem final é que a humanidade se salva não através da guerra contra o inimigo tecnológico, mas pela reafirmação das necessidades sensoriais mais básicas e desorganizadas. The Rip sela sua posição como um clássico moderno, ao argumentar que a única segurança contra a falsidade absoluta é a aceitação voluntária da precariedade e da beleza inerente ao que está destinado a decair. A narrativa atinge seu estágio final de saturação temática ao abordar a memória como um ato contínuo de reescrita, um conceito que se estende para além do indivíduo e se torna a fundação da filosofia dos resíduos. O protagonista e seus companheiros não buscam restaurar um passado perdido, mas sim forjar um presente onde a